Um dos assuntos que eu amo falar, eu vou falar várias coisas que a hipnoterapia me ajudou, mas uma delas que foi bem bacana para mim e foi uma transformação total foi o cigarro. Sim, eu fumei durante muitos anos, gente. Eu fumei durante quase 30 anos da minha vida, tá? Um pouco mais, se a gente contar lá desde o iniciozinho. E por várias vezes eu tentei deixar de fumar, fiquei 1 mês, 40 dias, nas gestações eu conseguia parar de fumar e depois voltava a fumar, mas era uma coisa que me desagradava. Como pode, né? Uma coisa tão contraditória dentro da gente mesmo, né? Eu não queria mais o cigarro, eu tinha consciência de que cheirava mal, de que era desagradável, as pessoas no meu redor se incomodavam com isso, e ao mesmo tempo eu tinha muito medo da condenação, o que as pessoas iam falar, né? A Tânia fumando, né? E, enfim. E as pessoas, elas não têm noção, gente, de como a gente sofre quando a gente quer tentar deixar algo e a gente não consegue. Eu acho encantador, e é um assunto que nós vamos retomar, sobre as acusações, né? Quando a gente tem o dedo acusador, quando a gente acusa demais e a gente acha que é muito fácil uma pessoa deixar de fumar, uma pessoa deixar de fazer algo. E não é assim, tá? Não é assim. Quando eu fui a São Paulo, eu quis parar de fumar. E uma das minhas colegas lá, que hoje se tornou, além de colega, uma grande amiga, a Ana Biagi, conseguiu fazer com que na regressão, usando a hipnose, né, como ferramenta, eu acessasse qual o sentimento que me fazia ter o desejo pelo cigarro, que me fazia ter aquela vontade de fumar. Em estado hipnótico, eu achei muito encantador que eu consegui acessar na minha mente uma cena da minha infância, onde eu tinha 4 anos de idade e que a cena me deixava muito claro que eu queria muito a atenção da minha mãe. E eu não conseguia ter a atenção da minha mãe. E eu comecei a observar e consegui acessar essas informações através da hipnose, que a minha mãe sentava numa roda de amigas para tomar um chimarrão, e que na época ela fumava escondido do meu pai, e ela colocava os cigarros num pano branco, um lenço branco, dobrava, guardava, e quando uma amiga ou 2 amigas chegavam, ela abria, pegavam o cigarro, sentavam, conversavam, fumavam, e eu olhava e entendi que se eu conseguisse fumar como as amigas da minha mãe faziam, eu teria acesso aos sentimentos dela. E olha que coisa encantadora, né? Depois de acessando as memórias, né, em hipnose, eu fui para 7 anos e com 7 anos eu consegui ter acesso ao primeiro cigarro. Ou seja, dos 4 aos 7 anos eu fui alimentando a ideia de que o meu sentimento só poderia ser visto, né, que eu poderia só ter carinho da minha mãe se eu conseguisse fumar. E foi quando eu comecei a fumar. Quando eu experimentei pela primeira vez o cigarro, eu lembro, eu estava na janela, consegui acessar essa imagem, eu estava na janela da casa onde nós morávamos, acendi o primeiro cigarro e ali eu comecei a fumar. E depois, assim, foi se tornando o quê? Um vício, né? Foi se tornando um vício. Com 11 anos eu comprei a primeira carteira de cigarro, sem saber minimamente o que era um cigarro, a importância dele ou não, mas dentro da minha subconsciência já tinha se concretizado a ideia de que se eu acessasse aquele cigarro, se eu fumasse,
eu conseguiria me aproximar de quem? Da minha mãe. Aí o que aconteceu? Em estado hipnótico, eu consegui ir até aquele momento, que é o que eu chamo, o que nós chamamos de ressignificar, falar com aquela menina de 4 anos, que a minha mente ainda estava onde? Lá, porque a nossa mente, lembra que eu expliquei? Ela não sabe o que é passado, não sabe o que é presente, não sabe o que é futuro. Quem deve informar isso a ela? Nós. E daí eu consegui explicar para aquela menina, acalentar aquela menina, resgatar aquela menina de 4 anos e falar que sim, que ela poderia ter a atenção que ela desejava, que ela poderia ter o amor que ela desejava, que ela poderia sim ser a pessoa que ela queria ser e que aquele cigarro não ia criar vínculo. Muito bem pelo contrário. O cigarro, ele poderia afastar quando a mãe descobrisse que aquela menina fumava. Depois da sessão hipnótica, eu nunca mais fumei, até hoje não sinto vontade de fumar. Tentei sim, olha como é encantador o nosso cérebro, eu digo que é o nosso maior inimigo realmente, somos nós mesmos, né? Antes acontecia o contrário, eu não queria fumar. E o que meu interior falava? Fuma, você precisa disso, porque o cigarro te deixa empoderada, o cigarro te dá certeza que tu tem uma companhia, o cigarro ele te faz se sentir melhor, acrescentada. E quando eu fui para estado hipnótico e eu ressignifiquei todas aquelas cenas, todos aqueles sentimentos, gente, foi muito doido. Eu fui aqui próximo à minha casa, numa loja de conveniência, num posto de combustível, comprar um cigarro, uma carteira de cigarro, um maço de cigarro, depois de mais ou menos, não lembro bem, 40 dias, 2 meses que eu tinha passado pelo estado hipnótico de ressignificação do vício. E voltei para casa e quando eu fui pegar o cigarro para fumar, eu tinha comprado uma barra de chocolate. Muito doido, né? Muito doido. Porque daí o que aconteceu? O meu subconsciente parece que me cegou e me conduziu para algo diferente, para que eu não tivesse mais aquele acesso àquele cigarro que me fazia mal e que eu não desejava mais, né? Mas, gente, eu vivo falando que eu sou uma contadora de histórias, tá? E eu vou espero vocês nos próximos vídeos para que eu possa contar um pouquinho mais dessas histórias, certo? E gostaria muito que todos vocês acessassem o meu Insta também, Tânia Iller Hipnoterapia.